boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma noite da comunidade Autoestima Saudável. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Dá um joinha para mim, liguem suas câmeras. Boa noite, Daniela, Valquíria, Leia, Elizabeth, Elisângela, Célia e Denise, a Sandra, a Regiane, a Ana Cris, a Sandra e a Lígia. Sandra duas vezes ou são duas Sandras diferentes? E a Lígia também. Sejam bem-vindas. Bom, eu estava falando sobre a criança ferida, uma criança que muitas vezes trava a nossa vida. Faz sentido? Coisas que a gente não consegue fazer, a gente não consegue muitas vezes encontrar a razão de uma vida travada, de uma vida difícil, e isso tem muitas vezes a ver com essa criança ferida. É sobre isso que a gente vai falar hoje, com um processo terapêutico bem poderoso também no final. Mas eu quero antes, ó, presta atenção, eu quero que você participe aqui. Então eu quero que você pegue seu papel, que você pegue sua caneta, que você interaja aqui comigo, sabe por quê? Ó, como eu falo sempre, transformação de vida é um processo ativo. Então, escrever é importante, você faz com que esse conteúdo fique mais tempo aí na sua mente, ok? Então, é muito importante você participar junto aqui comigo, beleza? Tá preparada? Preparado? Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim, sim ou não? Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre essa criança que talvez você esteja aí dentro de você machucada. Eu gosto de dizer que nós nascemos como essa folha aqui, ó, uma folha em branco. Nós não sabemos quando nascemos o que é certo, errado, bom, ruim. Faz sentido? Mas o que que vai acontecendo? O tempo vai passando. E essa folha começa a ser o quê? Riscada. Ela começa a ser ocupada pelos pensamentos das pessoas próximas a nós, com as suas crenças, com os seus medos, com várias coisas. E aí, essa folha que era branca, ela agora passa a ser o quê? Uma folha com histórias, uma folha com crenças, uma folha com interpretações e muitas vezes de outras pessoas. Faz sentido isso para você? É muito importante a gente compreender isso, que essa criança que você foi, você nasceu, teoricamente, sem saber muitas coisas. Mas, pouco a pouco, essa folha, ela foi sendo escrita, ela foi sendo rabiscada. E uma coisa muito importante também para a gente entender sempre é que nós nascemos frágeis. O bebê humano, ele não tem autonomia para sobreviver sozinho. Então, nós nascemos, de uma certa maneira, dependentes de um adulto para sobreviver. Faz sentido isso para você? E também nós nascemos indefesos e precisamos de quatro coisas que eu vou te falar, quatro coisas. E que, se você não teve uma delas ou nenhuma delas, provavelmente a tua criança, digamos que ela está bem machucada se você ainda não cuidou dela. Tudo bem? Existem quatro coisas que nós e todos os bebês precisamos, que é amor, segurança, alimento e acolhimento. Ok? Amor, segurança, alimento e acolhimento, que a gente resume em uma palavra. Fala, fala em voz alta: afeto. Afeto, isso, afeto. Afeto significa amor, segurança, alimento e acolhimento. E se por alguma razão isso te faltou, isso provavelmente gerou feridas emocionais. E aí, será que você recebeu isso? Agora faça uma análise. Será que você, quando bebê, você recebeu amor? Você recebeu segurança? Você foi bem alimentada? Você foi bem acolhida? Houve esse afeto na sua infância?
Isso é muito importante de você compreender. E aí talvez você fale o seguinte, ô gata, mas como que eu vou saber se isso aconteceu ou não? Por isso que a gente precisa investigar. Escreve aí, investigar. A gente precisa, através de perguntas, compreender como é que foi a sua infância. E tem como sim a gente saber muitas coisas através das perguntas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por exemplo, uma pergunta que sempre é importante. A sua gestação, ela foi desejada ou ela foi indesejada? Foi uma gestação inesperada? Ou foi uma gestação realmente, seus pais estavam ali esperando por você? Porque há uma diferença. Faz sentido? Uma gestação esperada é aquela que os pais planejam, eles estão ali cheios de amor, eles estão ali realmente querendo ser pai e mãe. E existe a gestação inesperada, aquela que acontece e dessa gestação, temos aí, digamos, duas variantes. A primeira, a gestação inesperada e, digamos, depois aceita, ok, foi inesperado, mas vamos seguir em frente. E existe a outra que é a inesperada e rejeitada. Há uma rejeição em relação ao bebê, especialmente por parte da mãe. Tudo bem? Faz sentido isso para você? São esses dois tipos de gestação. Então, pensa agora, como é que foi a sua gestação? O que que você sabe da sua gestação quando você estava na barriga da mamãe? Será que... E aí, como é que eu vou saber isso, gata? Contextos. Escreve essa palavra aí também, contextos. Papai e mamãe eram casados? Papai e mamãe eram muito jovens, por exemplo? Como é que era? Como é que foi? Como que papai e mamãe se conheceram? Tudo isso é muito importante para você compreender se, por exemplo, a sua gestação, ela foi desejada ou não. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Uma outra pergunta que você pode fazer, aliás, perguntas, escreve aí. Perguntas são poderosas. Perguntas são poderosas. E é muito importante você voltar a questionar, para você investigar a sua história. Para você investigar a sua história. Algo que tem um impacto na vida de muitas crianças, que é o teu parto. Como é que ele foi? Normal? Natural? Foi cesárea? Isso tem um impacto no seu comportamento, na sua construção. Por exemplo, o parto cesárea, muitas vezes, e é um recurso, obviamente, importantíssimo, né, que a medicina nos oferece, mas, infelizmente, o parto cesárea virou nas últimas décadas, um método, digamos, que o que deveria ser a exceção virou a regra. Virou a regra. E isso tem um impacto nos primeiros minutos, nos primeiros segundos na vida do bebê. Porque imagina o seguinte, você quando era uma bebezinha bonitinha, lá na barriga da mamãe, tava tudo gostosinho teoricamente, né? Confortável, tava lá, tudo. Aí do nada, você foi arrancada muitas vezes e de uma maneira abrupta, às vezes acontecendo inclusive um acidente, isso tudo. E olha só, imagina o seguinte, você estava vivendo há 9 meses num meio aquático, num meio aquático. E em segundos você precisa aprender a respirar, né? E aí você vai. E tudo isso, imagina o impacto emocional que você, se você nasceu de cesárea, você pode ter sofrido. Assim também como no parto normal, dependendo, por exemplo, da duração do parto, como é que sua mãe viveu esse momento do parto. Antigamente, né, era muito comum, infelizmente, ainda é, mas principalmente antigamente as estruturas eram piores, então as mulheres ficavam muitas vezes horas e horas e horas em trabalho de parto. E esse sofrimento da mãe, quem é que estava vivendo? Você lá na barriga dela. Por quê? Porque existiu uma fusão emocional entre você e a mãe
durante todo esse período e que se estende até o final da primeira infância, aos 7 anos. Tudo bem? Faz sentido? Pensa aí, como é que foi o seu parto? Uma outra ótima pergunta para você se fazer. Como é que estava o estado emocional da sua mãe quando você nasceu? E pelas carinhas aí de algumas pessoas, eu acho que não estava dos melhores. Pelo menos algumas carinhas aqui que eu estou olhando aqui na tela não era dos melhores. Mas isso também tem um impacto, exatamente pelo que eu acabei de explicar. Existe uma fusão emocional entre você e a mãe que vai da gestação até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade. Então, tudo que a mãe emocionalmente estava sentindo, você estava absorvendo, e a sua mente interpretou de alguma maneira. Então, se mamãe estava vivendo, por exemplo, uma relação ruim com o seu pai, uma relação de muito estresse, uma relação difícil, tudo que ela estava sentindo emocionalmente, você também sentiu. Então, os medos dela, as tristezas. Tem muitos casos, eu, como hipnoterapeuta, vou te falar que eu já tratei causa de depressão que vem, sabe de onde? Da gestação, da tristeza da mãe, de uma tristeza profunda da mãe. Por exemplo, a mãe perde a própria mãe durante a gestação. Isso acontece. E aí aquela tristeza da mãe é tão profunda que a criança absorve aquilo e a mente interpreta de uma maneira. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é uma ótima pergunta. O estado emocional da mãe. E ela estava apoiada? Ela tinha apoio do pai, da família? Ela estava sozinha? Como que foram como é que foi esse período da gestação e dos seus primeiros meses de vida? A mãe, ela estava sobrecarregada, a mãe precisava trabalhar fora ou ela estava só com você? Tudo isso também tem um impacto na construção da sua criança, dessa criança que a gente vai falar hoje aqui, dessa criança ferida. Tudo bem? Tá fazendo sentido aí para você? Tá começando a conectar as coisas aí? Ótimo. Uma outra pergunta importante. Como é que foi a sua amamentação? Como é que foi a sua amamentação? E pela carinha de algumas pessoas também não foi das melhores, né? Talvez não tenha sido uma boa experiência, ou não teve essa experiência, o que também, infelizmente, é muito comum. Só que isso para o bebê é algo de muito impacto. Isso é de muito impacto para o bebê. Por quê? Primeiro, não apenas, obviamente, pela alimentação, ok? Pelo lado nutritivo dos nutrientes, mas pela questão do afeto. Primeiro, porque esse é o momento que o bebê se sente seguro, né? Ele está olho com olho com a mãe. O toque, isso tudo constrói segurança para esse bebê. E se por alguma razão isso não aconteceu, isso já pode gerar o quê? Pode gerar para esse bebê um pequeno trauma. Ué, cadê a minha mãe? Cadê aquela segurança? Cadê? E além, claro, da questão nutricional. Tudo bem? Faz sentido? Essa também é uma ótima pergunta para você se fazer. Como é que foi essa amamentação durante os seus primeiros meses de vida? Tudo bem? Outra pergunta importantíssima. Como que era o ambiente da sua casa quando você nasceu? Era um ambiente de paz, tranquilidade, felicidade, todos bem, tranquilos, felizes? Ou não? Ou era um ambiente tenso, um ambiente difícil, de muitas brigas, de muitas dificuldades? Isso tudo tem um impacto. Por quê? Porque as circunstâncias da vida moldam o quê? Moldam os comportamentos dos presentes ali. Então, se você viveu uma infância onde papai e mamãe brigavam o tempo todo, onde mamãe apanhava do papai, por exemplo, tudo isso você absorveu. Tudo isso você foi absorvendo. E a tua mente, de novo, interpreta
de uma maneira diferente. Tudo bem? Faz sentido? Beleza? A internet está ruim? Vocês estão me vendo aqui? Não? Estão me vendo? Então, beleza. Acho que é só para você, Dani, que não tá. Você está congelada para mim aqui. Mas acho que agora a minha internet estabilizou. O áudio está baixo? Alô, alô, alô? Ah, não, o áudio está bom. Maravilha, excelente. Vamos então. Obrigado, tudo normal. Vamos em frente, então. Essas perguntas são importantes para você o quê? Começar a olhar para quem você foi nessa infância. É muito importante você se fazer essas perguntas. E aí, claro, você vai também criando esses contextos para você entender um pouquinho como é que foi essa infância. Porque é na infância que a gente constrói a nossa visão de mundo. É na infância que tudo se molda. Eu costumo dizer que a infância, ele foi o período mais difícil da nossa vida. A infância foi o período mais difícil das nossas vidas. Por quê? Primeiro, porque você não tinha como sobreviver sozinha. Faz sentido isso para você? Você não tinha como sobreviver sozinha. Você precisava desse adulto junto com você. E aí a gente precisa olhar para os nossos pais, especialmente para nossa mãe, entendendo que ela é um ser humano, ou que ela foi um ser humano como você, com problemas, circunstâncias. A vida da mamãe não foi uma vida fácil, não foi uma vida de flores, né? Não, uma vida difícil. E claro que ela, talvez pela insegurança dela, pela inexperiência dela, não importa. Ela não soube lidar com muitas situações. E aí é muito fácil, presta atenção, a gente hoje, adultos que somos, a gente ou apontar o dedo para essa mãe, ah, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. É muito fácil sem compreender o que aconteceu. E dois, a gente também entrar num discurso de, ah, mas eu também entendo que o que eles viveram, bababá, e esquecer, sabe de quem? Da criança que você foi. Porque a criança que você foi, ela é a vítima dessas circunstâncias. Talvez os seus pais não agiram do jeito que eles queriam para te ferir, mas eles te feriram. Talvez alguns tenham agido assim para te ferir. Isso também é uma realidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então a gente precisa sempre olhar para quem? Para essa criança que você foi. Porque essa criança ferida, ela tem um grande impacto em quem você é hoje. Ela tem um grande impacto em quem você é hoje. A sua infância moldou o adulto que você é hoje, a adulta que você é hoje. É da infância que depende, muitas vezes, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Muitas vezes você está patinando na vida, sabe por quê? Não é por falta de competência, não é por falta de conhecimento, mas é porque existe aí uma criança que ela domina determinadas situações, por quê? Porque existe uma emoção ativa. É o medo da criança de seguir em frente. É a criança fazendo birra e fazendo você ter um comportamento que você muitas vezes nem acredita que você teve, um comportamento às vezes destemperado. Por quê? Porque essa criança, ela vem à tona quando gatilhos do que você está vivendo hoje aparecem no seu caminho. E aí ativam o pensar, o sentir e o agir. Pensar, sentir e agir, que é um processo automático. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se faz sentido para você. Excelente. Fica aqui comigo, tudo bem? Olha aqui para mim. Isso. E esses traumas, eles criam, eles criam essas feridas emocionais. Essas feridas emocionais, ou seja, a falta de amor, a falta de acolhimento,
ou do alimento, ou da segurança, ou seja, o afeto, a falta de afeto gera feridas emocionais. E por isso que você precisa, para destravar a tua vida, você precisa olhar para essa criança. Você precisa olhar para essa criança. E aqui, toma cuidado para você não, digamos, cair em algo que se fala muito, que é, o tempo cura. Nem tudo o tempo cura. A dor da criança ferida não desaparece com o tempo, a menos que ela seja reconhecida e curada. Essa é a minha constatação como hipnoterapeuta. Não, essa história do tempo, para a criança ferida, diria que não funciona. Porque você pode ter aí 50, 60, 70 anos, mas se a tua criança ainda está aí machucada, em algum momento ela vai vir à tona e ela pode te atrapalhar. Ela pode atrapalhar os teus planos, ela pode atrapalhar aquilo que você deseja. Faz sentido isso para você? Atrapalha. Você já ouviu, não sei se você já ouviu essa palavra, talvez seja nova para você. Autossabotagem, já ouviu essa palavra? Já, né? Autossabotagem. Essa autossabotagem vem muitas vezes exatamente dessas feridas emocionais. E temos, nós não, né? Existem 5 feridas emocionais. Talvez você tenha 5, mas sempre, como eu digo, existe uma, a principal, a de origem. As 5 feridas emocionais são essas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas são as 5 feridas emocionais. Talvez você carregue as 5. Isso, infelizmente, acontece. Mas o que você precisa se atentar? Existe sempre a primeira de origem. E normalmente ou ela é rejeição ou abandono. Normalmente as primeiras, rejeição ou abandono, que acontece, a rejeição, por exemplo, ela acontece na gestação, normalmente é na gestação, e o abandono, exatamente esse abandono emocional nos primeiros meses de vida. Humilhação, traição e injustiça já vem com uma idade um pouquinho avançada, a partir de 2, 3 anos. Tudo bem? Então, são as 5 feridas emocionais e você precisa olhar para elas. Por quê? Porque talvez elas estejam aí machucando você e fazendo com que você repita padrões. Alguém aqui se identifica com isso, de repetir vários padrões? Ó, pode levantar todas as mãos que você tem aí. Pede aí mãos emprestadas, se você quiser. Por quê? Por que que você repete? Porque é exatamente essa emoção da ferida que está ativa. E aí, muitas vezes, por exemplo, quando você tem uma compulsão por doces, por exemplo, acho que ninguém tem aqui, né? Ninguém tem compulsão por doces. Ódio. Não, tem? Não acredito. Tem gente que tem. Inédito isso, inédito. É, essa compulsão, muitas vezes, vem de onde? Vem exatamente dessa infância. Vem dessa infância. Por exemplo, eu já tratei na hipnoterapia, e aí é muito importante falar. O que eu vou falar aqui, se você hoje tem a compulsão por doces, não significa que é a causa do seu problema, tudo bem? Mas eu só estou ilustrando para você entender. Muitas vezes a compulsão, não apenas por doce, mas às vezes uma compulsão por alimentação, por comer demais, vem sabe de onde? Da falta de amamentação. Porque a mente, naquele momento que você estava lá e que você não teve, por exemplo, o leite materno por N razões, a tua mente, para ela tudo se trata de, fala essa palavra que eu adoro ouvir, sobrevivência, isso, tudo se trata de sobrevivência, tudo se trata de sobrevivência. Eu nunca fiz uma tatuagem na minha vida, eu estou quase fazendo a tatuagem da sobrevivência, nunca fiz. Talvez seja a primeira palavra que eu tatue, sobrevivência. Porque essa palavra eu falo todos os dias, todos os dias. Tudo se trata de sobrevivência. E naquele momento que você viveu, talvez a escassez do alimento, a tua mente falou assim: precisamos sobreviver. E ali liga uma espécie de alerta. Quer ver, ó?
Você quando come, isso hoje, hein? Quando você come, vamos imaginar que você comeu, botou lá no seu prato e você não aguentou comer tudo. Ficou um restinho. Você se força a comer ou você joga fora? Quem aqui come tudo, limpa, o famoso limpa o prato? Levanta a mão. Algumas pessoas. Quem aqui, se estou satisfeito, satisfeita, joga fora? Algumas pessoas. Para quem limpa o prato, não estou dizendo que isso aí tem que se verificar dentro no seu subconsciente, mas provavelmente tem relação com essa amamentação, essa escassez. Por exemplo, ó, não gosto de desperdiçar, ok? Moralmente, óbvio, o desperdício é péssimo, ok? Você deveria colocar no prato o que você vai comer. Mas, por que que eu não quero desperdiçar? Porque provavelmente em algum momento faltou, entendeu? E ficou a lição. Se faltar, aí a mente fala sobrevivência. Então você não pode desperdiçar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que olhar para essa criança é tão importante para você realmente destravar a sua vida. E aqui, um resumo dos problemas que a gente tem na vida, que é esse daqui, ó. A necessidade de sermos amados, admirados e aceitos pelos outros. Porque nesses primeiros meses de vida, ou ainda mesmo na gestação, se houve alguma falta de afeto, e aqui novamente, né, a gente precisa compreender o que aconteceu com a mãe, e aí, como eu sempre digo, sem julgar essa mãe, mas se faltou, você passa a buscar isso ao longo da tua vida. Você talvez hoje tenha um comportamento que você busca ser aceita o tempo todo. E aí você é aquela pessoa, acho que ninguém aqui, porque isso é raro acontecer, é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo. Ninguém aqui, né? Ninguém, né? Isso é raro, eu nunca vi. Eu li em livros isso. Por quê? Porque você quer pertencer. Por que que você faz tudo para todo mundo? Por que você diz sim para todo mundo? Por que que você não consegue dizer não? Por quê? Porque você quer pertencer, você quer ser amada, você quer ser admirada. E por que que você quer isso? Claro que tem um instinto de sobrevivência, mas é porque em algum momento faltou. E isso, de uma certa maneira, a sua mente guardou como uma lição. Opa, precisamos, para sobreviver, sermos amados, aceitos e pertencer. Então, se você faz tudo para todo mundo, a chance de você pertencer aumenta, não aumenta? Aumenta. Se você é aquela pessoa boazinha ainda, a boazinha que faz tudo para todo mundo, opa, como que alguém vai falar, não, não, você está fora? Não, você provavelmente vai estar fora do grupo se você não atender esse padrão. Faz sentido? Então, esses comportamentos que levam a decisões muitas vezes ruins para você, eles têm uma causa. Existe uma causa. Existe uma causa. E por isso que essas perguntas que a gente falou aqui no início, elas são tão importantes. Claro que existem outras. Existem outras perguntas, né? Por exemplo, como que era a sua relação com a sua mãe, por exemplo? Quais as lembranças que você tem? Era relação de afeto, carinho, chamego? Ou era uma coisinha mais rígida, bruta e até violenta? Ah, o gata, mas era outra época. Era outra época, mas existiu uma criança e é para essa criança que a gente tem que olhar. Tudo bem, era outra época, eu entendo, mas existe uma criança. E não me venha com aquele papo de, ah, mas eu apanhei e sobrevivi. É, sobreviveu e eu sei lá no meu consultório a que custo essas pessoas sobreviveram. Porque elas vão carregar esses traumas, essas dores. E isso influi no comportamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E é por isso que a gente precisa, como eu disse e vou dizer de novo, a gente precisa olhar
para aquilo que aconteceu na sua história. Tudo bem? Você precisa mais do que nunca para você ter a vida que você deseja, a vida que você merece. É isso daqui, ó. Você precisa fazer, escreve aí, as pazes com a sua história. A autoestima saudável, ela só vai se tornar saudável quando você fizer as pazes com a sua história. Quando você curar essas feridas emocionais que estão aí abertas. Pode ser a da rejeição, pode ser a do abandono, pode ser da humilhação, da traição, da injustiça, podem ser todas, mas enquanto essas feridas estiverem abertas, essas histórias estiverem abertas aqui no seu subconsciente, dificilmente você vai conseguir se enxergar com o valor que você tem. Dificilmente você vai conseguir ver capacidade em quem você é. E aqui eu vou falar algo que eu já falei para você. Você é alguém incrível, incrível, com muito potencial, pode ter certeza que você tem muito potencial. O problema é que a sua autoestima hoje ela está doente e você não consegue enxergar isso. E aí eu vou falar com a experiência de quem já teve a sua autoestima doente, e muito doente. Quando você consegue fazer as pazes com a sua história e você consegue ter uma autoestima saudável, a vida ela é completamente diferente. Os desafios que você vai enfrentar, e claro que você vai sempre enfrentar desafios, mas você consegue enfrentar os desafios com muito mais força, com muito mais capacidade. Entende isso? É como se não houvessem limites, existissem limites. Porque você é alguém que nasceu para dar certo. Você não veio para cá para ser infeliz. Você veio para cá para construir a sua história, para ter desafios, claro, mas para você não viver nesse sofrimento que você se acostumou. Faz sentido isso para você? Então não se conforma mais com isso. Não se conforma mais. Tudo bem? Por isso, vamos fazer um processo agora importantíssimo para você, tá bom? E como